Bom, Renato Chacrinha era um trabalhador profissional de TV, de teatro, né? Trabalhava junto com meu pai, um arrumava trabalho pro outro, aquela, Mauro, tem uma vaga lá, tem uma pessoa precisando de um trabalho de carpintaria, aí meu pai ia, era esse tipo de relacionamento. Ou quando ele ia lá em casa, era sempre para convidar meu pai para algum trabalho. Ou trabalho de teatro e televisão, ou trabalhos particulares de carpintaria, ou para ajudar ele na montagem que meu pai fazia na amizade. Ele ia lá, falava, Mauro, me ajuda a montar esse palco, que eu vou fazer um show no Rocha. As crianças, leva as crianças, a Luzia fica lá, a Luzia fica com a Nete lá na cozinha, conversando, as crianças brincam, tem área de diversão lá, é tranquilo, você leva as crianças, fica com a Luzi lá na minha casa, com a Nete, e a gente vai trabalhar isso, Mauro, me ajuda a montar o cenário. Aí meu pai ia, por isso que a família toda entrava no carro e ia para casa dele, ficava uma semana de sexta, sábado, domingo, tivesse feriado prolongado, a gente ficava direto, almoçando, jantando, dormindo, desalojava o Zé Renato do quarto, entrava eu e Fabiana, Zé Renato ia dormir na sala, o apartamento todo pequenininho, bem pequenininho, cozinha pequena. Entendeu? Mamãe e papai dormiam no quarto comigo. Aí eles iam davam um jeito lá, desalojava todo mundo e arrumava a situação. As meninas iam dormir com Renato Chacrinha e Nete. Meu pai e minha mãe dormiam comigo e Fabiana no quarto, Zé Renato na sala. Era assim. Por causa das montagens. A gente sempre ia, normalmente a gente frequentava a casa do Renato nessa situação. Ele ia buscar meu pai em casa. Pedi para ele ajudar ele na montagem do palco. Ele montava palco. E quem fazia tudo era meu pai. Entendeu? Então, essa era a amizade. Eles tinham uma amizade mesmo, conhecimento mesmo. Isso desde o Monjolo, desde o acidente da Evita Peron. Foi Renato Chacrinha que passou lista de dinheiro, pedindo dinheiro para ajudar meu pai. Porque o INSS não liberava a aposentadoria do meu pai em coma, sendo operado, sem possibilidade de trabalhar. A gente no Monjolo, o hospital era no Rio de Janeiro, mamãe tinha que conseguir passagem para ir para o Rio, com duas meninas pequenas, e o INSS dificultava tudo para a mamãe. Tudo. Eles dificultavam tudo. Não queria que ela tivesse nada. Por causa da bronca dela, já da prostituição, que ela sempre foi contra. Que recaiu sobre mim isso aí, que eu peguei a estrutura já mais consolidada do que minha mãe pegou. Então, foi necessário o Renato passar uma lista entre os amigos do papai de trabalho, de década, de anos, que conhecia papai demais. Um por um foi dando 100, 200, 20, 10 reais e assinava o nome. Um por um, Renato fez questão que eles assinassem o nome e colocassem o valor do lado, para que não houvesse dúvida que o dinheiro estava sendo repassado para a mamãe. Assim foi feito, ele deu a lista e o dinheiro todinho para a mamãe. Foi quando, e tinha os ferros também, de uma montagem do Renato, que acabou ficando esses ferros lá em casa, porque o terreno era grande e Renato Chacrinha morava em prédio. Esses ferros foram todos lá para casa, foi quando a mamãe vendeu todos eles, ficou pelo paga do trabalho do papai, ficou lá, a mamãe nunca precisou vender aquilo, mas teve um momento que foi necessário vender. E foi o que sustentou a gente até a mamãe conseguir vender a casa do... Meu pai se restabeleceu, ficou bom, mas aí vendeu a casa e fomos morar no Apolo 3. E a Renata acompanhou essas duas mudanças de domicílio. Até a terceira ele acompanhou, até o João Forte. Eu conheci Renato Chacrinha no Monjolos, no Apolo 3 e no João Forte, no Alcântara 1. Falava nada de prostituição, mas mamãe não era boba, via aquelas mulatas, pacotão, né, com aquelas nádegas enormes, seminua. Mamãe tinha ele do mesma coisa que tinha o Josemar, mulherengo, né, traia Nete muito doente, cara de doente, pálida às vezes, sabe, você chegava lá, via que ela era uma pessoa doente. Não sei se nas fotos ela fica bem, ela tinha olhos claros, cabelo, parece muito com essa Priscila Chagas, o estilo, né? Mas ela tinha olhos verdes, azuis, bem azuis. Mas ela tinha, assim, uma aparência, assim, de pessoa doente, sabe? Agora, nas fotos, de repente, ficassem melhor para ela. Mas Nete era tida como uma mulher doente. Inclusive, Renato
Chacrinha dizia que ela era muito doente. A impressão que dava é que Chacrinha tinha vida extraconjugal, porque Nete não era mulher, né? Era doente. Essa era a impressão que ele dava para a mamãe, para todos nós. Que a Nete era só mesmo para cuidar dos filhos, fazer aquela 3 filhos, né? Fazer a Zé Renato já na adolescência, a Rosângela muito pequena, a Renatinha pequena também. Mas era a impressão que dava. Mas parecia que ele gostava dela, tinha uma consideração, porque os pais é que davam tudo para eles. Os avós, o sogro do Renato Chacrinha, ajudava a criar as crianças. Parece que foram eles que deram o apartamento. Eles também moravam no condomínio, no primeiro piso, do outro lado. Os pais da Nete parece que ajudava a bancar o Renato Chacrinha. Ajudava ele, entendeu? Esse era o casamento deles. Então, era assim a amizade, era amizade mesmo. Só que teve um dia, nós mudamos do Monjolos, fomos pro Apolo 3, ele esteve lá na época do Fernando, na época do Livre para Voar, aquela coisa toda. Depois vendemos a casa do Apolo 3 e fomos morar no João Forte. Ele nos fez um convite, chamou a gente para ir para um sítio. A gente pensou que era sítio Itaboraí, essas coisas, que era sítio aqui, perto dessa BR que vai para Alcântara. Chegamos lá, muito bem recebidas, comida, churrasco, aquela coisa. Conhecemos um garotinho pequenininho, mamãe ficou horrorizada, disse que o